Olá a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço. Um grande abraço a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço a todos os membros da Nação Madureira, em todos os países, em todos os estados, em todos os municípios e bairros. Porque aqui é o canal Potência de 10. O canal do desafio, o canal da bênção, o canal do milagre e o canal da fé. Porque o canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. O canal Potência de 10 diz o que as Santas Escrituras dizem. O canal Potência de 10 diz o que a Bíblia Sagrada diz. E antes de começarmos o assunto de hoje, nós iremos te lembrar e relembrar do grande desafio que ainda ninguém conseguiu responder corretamente. E o grande desafio é: em que texto bíblico, em que texto da Bíblia, que a soma das frações formadas é igual a 80%? Não se esqueça, hein? Procura na palavra de Deus. Procura também ver todos os vídeos, os nossos vídeos, no canal Potência de 10, que está na playlist, que está também no nosso canal. Abra a página do nosso canal, vai ver lá os vídeos. A resposta está em um desses vídeos. Em um desses vídeos, você tem que assistir todo o vídeo. Assiste todo o vídeo que você vai encontrar a resposta desse grande desafio, desse grande enigma. E também, veja bem, e também nós lançamos uma proposta, uma grande proposta, para você ser o nosso colaborador, ser o nosso padrinho, patrocinar o nosso canal, ser parceiro do nosso canal. Venha conosco, procura na descrição e entre em contato conosco. Venha ser um colaborador, um abençoador do canal Potência de 10. Também não se esqueça de divulgar, compartilhar, se inscrever, se inscreva, aperta o sininho, dá o seu like, o seu joinha, dá o seu joinha, dá o seu like, faz os comentários e entre em contato conosco. E não esqueça também da grande campanha, da campanha do canal Potência de 10, a campanha evangelística 16. Porque nós vamos aí, aonde você, a sua igreja, a sua congregação, a sua comunidade nos convidar, nós estaremos aí realizando a campanha evangelística 16, que ela começa a partir das 6 horas da manhã com consagração, oração, e da parte da manhã tem a programação, né, que nós vamos para o campo fazer a obra evangelística e missionária, e à tarde nós aumentamos a intensidade de todo o trabalho, e à noite nós concluímos com o trabalho de oração, cura divina, e o culto abençoador, né? Nós ali oramos para abençoar, que nós chamamos a fila do milagre. Então nos convide, nós estaremos aí em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, poderosamente em nós e abundantemente em nós, em toda sabedoria e revelação. Porque aqui é o canal Potência de 10. O canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. Não se esqueça disso. O canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. E o assunto de hoje, o assunto que nós iremos abordar hoje é sobre Abimeleque. Abimeleque que está na Bíblia. Nós vemos que tem alguns Abimeleques na Bíblia. Pelo estudo que nós fizemos, o estudo que nós preparamos, a mensagem, o argumento, né, o assunto de hoje, nós vimos que tem no mínimo 5 Abimeleques na Bíblia. No mínimo 5 Abimeleques na Bíblia. E nós vamos falar sobre Abimeleque, né? Abimeleque, este
essa pessoa que está dentro das Escrituras Sagradas, foi relacionado. O Espírito Santo fez questão de evidenciar o nome Abimeleque. Por quê? Porque Abimeleque se tornou uma personagem de vários contatos com os heróis da fé. Então, o Espírito Santo permitiu que o nome de Abimeleque fosse registrado nas Escrituras Sagradas. E o Abimeleque, que nós iremos, o primeiro, que nós iremos mencionar, relatar e dissertar neste momento, e argumentar, né, sobre ele, falar um pouco da vida dele, é o Abimeleque que teve contato com Abraão. Então, Abimeleque foi o nome ou o título, pelo menos, de 4 personagens bíblicos. 4 personagens, no mínimo 4. Né? Falamos 5 porque tem um Abimeleque que se destaca depois desses Abimeleque que nós iremos mencionar. Entre eles estão os reis filisteus de Gerar, citados no livro de Gênesis, e o filho de Gideão. Então temos 3 Abimeleques, né, no livro de Gênesis, e também temos Abimeleque, filho de Gideão, aquele juiz, né, aquele juiz que nós conhecemos no livro de Juízes. Então temos aí, Abimeleque era um homem semítico ocidental, comum nos tempos do Antigo Testamento. Muito provavelmente este nome significa meu pai é rei. Então, o nome Abimeleque significa meu pai é rei. Meu pai é rei. Agora nós vamos nos adentrar, nós vamos também nos deparar e vamos também argumentar sobre Abimeleque e Abraão. Nós falamos anteriormente que Abimeleque, o nome Abimeleque, o Espírito Santo permitiu que o nome Abimeleque fosse registrado na Escritura porque tiveram contatos com os heróis da fé, homens que se sobressaíram através da sua fé. Então, Abimeleque, como teve contato com esses heróis da fé, os seus nomes foram registrados. E, portanto, nós vamos falar agora do Abimeleque que teve contato com Abraão, né? O primeiro personagem bíblico citado com esse nome foi o do rei dos filisteus, né? Rei dos filisteus, de Gerar, que nós já falamos anteriormente, com Abraão, que teve contato com Abraão, está em Gênesis capítulo 20. Possivelmente esse Abimeleque foi o líder de um dos primeiros clãs de filisteus que habitou na Palestina. A Bíblia diz que Abraão escondeu de Abimeleque a informação de que Sara era sua esposa. O patriarca temeu por sua vida. Abraão temeu pela sua vida, ao pensar que os filisteus poderiam matá-lo por causa de sua mulher. Então ele disse, Abimeleque, que Sara era somente sua irmã. Uma meia-verdade. Podemos dizer assim, uma meia-verdade, porque realmente Sara era sua irmã por parte de pai. Gênesis capítulo 20, que está escrito essa passagem, Gênesis capítulo 20, versículos 11 e 12. As mulheres da casa de Abimeleque tinham sido tornadas estéreis, quando este mesmo Abimeleque tomou Sara como uma das suas concubinas. Ele tomou Sara, queria ter contatos, né, com Sara. E por conseguinte, ao tomar Sara, né, levar para o seu palácio, e queria manter relações com Sara,
as mulheres dele, todas as mulheres do reino, todas as mulheres, tanto do palácio como do reino, ficaram estéreis. A Bíblia diz aqui, as mulheres da casa de Abimeleque tinham se tornado estéreis, infértil, não podiam ter filhos. Ao acreditar que Sara fosse uma mulher desimpedida, Abimeleque mandou buscá-la para ser uma de suas esposas. Mas durante a noite Deus falou com Abimeleque. Deus falou com Abimeleque em sonhos, revelando a verdade que Abraão procurou esconder dele. Deus lhe avisou que ele seria castigado de morte, não somente ele, que seria castigado de morte, caso insistisse em possuir a mulher de Abraão. Por quê? Porque nós falamos aqui num vídeo anterior que o ministério de profeta iniciaria naquele dia que nós estamos falando, que ficaria mais em evidência no dia que nós postamos, que foi publicado o vídeo que nós comentamos, que nós falamos pela direção do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o diretor, é o CEO deste canal. E nós falamos que o ministério de profeta ficaria em evidência a partir daquele dia, porque os outros ministérios, os dons do ministério, que estão em evidência de pastor, de pastor, alguns títulos de bispos e outros de apóstolo. Mas nos nossos dias, a partir daquele dia, o ministério que estaria em evidência seria de profeta. Porque Deus precisa de profetas destemidos nesses dias para ir contra as coisas que estão sendo ditas e feitas contra a palavra de Deus. E Deus falou com Abimeleque, falou que Abraão era um profeta, tinha que devolver a mulher dele, devolver Sara a Abraão, porque ele era profeta. E outra coisa, e Deus falou, avisou Abimeleque, em sonho, nós já falamos, nós já temos um vídeo aqui sobre sonhos, né? Sobre sonhos, como interpretações e sobre sonhos, e você pode assistir, pode buscar a nossa playlist, pode buscar aí também no canal, na página do canal, sobre esses títulos e ver. E Deus falou através de sonhos com Abimeleque, falou com Abimeleque que ele deveria devolver Sara a Abraão, porque senão ia morrer ele e toda a sua família, porque Abraão era profeta. Porque era profeta. E ainda acrescentou, e quando você devolver, você pede para Abraão orar por você e por toda a tua casa e por toda a tua família e nação. Porque o homem é profeta, é meu profeta. Deus falou com Abimeleque, ele é meu profeta. Então Abimeleque se encontrou com Abraão e de certa forma o repreendeu por causa de sua atitude. Repreendeu Abraão. Né? Nós vamos ver no decorrer agora da mensagem, ele repreendeu Abraão porque ele temeu a Deus mesmo, ele sabia que a coisa ia ficar difícil para ele, porque se tocasse em Sara, ia partir, ele ia ser o primeiro e depois toda a família dele e depois todo mundo do palácio e depois certamente Deus ia exterminar aquela nação dos filisteus por inteiro, porque Abraão era homem de Deus, né? O homem da fé, a Bíblia fala que ele é o pai, o progenitor da fé cristã, e Deus afirma, é Deus que credencia, é Deus que credencia um homem como profeta, uma mulher como profeta, não como aquela que nós já falamos. Tem o profeta, que tem um ministério, é um dom do ministério, que é usado em profecia e é usado como profeta, e tem aqueles que Deus usa em profecia. É diferente, é diferente. Se você deseja
conhecer mais sobre esse assunto, convide o canal Potência de Deus para realizar um seminário bíblico sobre o ministério de profeta. Um seminário bíblico, um estudo bíblico sobre o ministério de profeta. Porque existem os dons do ministério. São 5. Você sabe, são 5. Eu vou até falar para você aqui. São 5 os dons do ministério. O dom de apóstolo, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor ou mestre. São os 5 dons do ministério. E nós ministramos sobre isso. Nós ministramos sobre isso. Sobre dons do ministério. Então Abimeleque repreendeu Abraão e de certa forma repreendeu por conta da sua atitude, né, de não contar a verdade. E ele devolveu Sara a Abraão, além de presenteá-lo generosamente com alguns bens. Abimeleque também compreendeu que Abraão era um profeta do Senhor, que podia interceder por ele. Abraão orou por Abimeleque e as mulheres de sua casa puderam conceber filhos. Então está aí o mistério. Está aí o grande mistério. Abimeleque tomou a atitude correta, ouviu, presta bem atenção, presta atenção no que o Espírito Santo está falando contigo agora, está falando com a vossa pessoa, preste bem atenção obedecer, ouvir instruções, obedecer, ouvir instruções e guardar no coração. Ele ouviu a voz de Deus através de sonho, Abimeleque, obedeceu e seguiu as instruções, devolver Sara e solicitar a Abraão que orasse por ele. E o canal Potência de 10, quando você solicita o canal Potência de 10 para ir aí na sua casa, para ir na sua igreja, para ir na sua congregação e na sua comunidade, o canal Potência de 10 também obedece, porque está sendo dirigido. O canal Potência de 10 ouve a instrução do Espírito Santo. E nós vamos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, e dizemos, não cobramos absolutamente nada. Não cobramos absolutamente nada. Então, convide o canal Potência de 10 para ir aí para orar também. E esse mistério de Abraão é um mistério que Deus manifesta no canal Potência de 10. Nós oramos e Deus realiza o milagre. O milagre. Então convido o canal Potência de 10. Então, quando Abimeleque devolveu Sara, chamou Abraão, né? Não só repreendeu Abraão, presenteou Abraão, devolveu Sara, presenteou Abraão, ele pediu, porque ele ouviu a voz, ele ouviu, obedeceu, seguiu as instruções, pediu a Abraão para que orasse pela sua casa. E Abraão orou. E quando Abraão orou, as mulheres que eram estéril, que não podia ter filhos, né? Porque ele tomou Sara como concubina dele, Deus fez um grande milagre, realizou um grande milagre ali na casa, no palácio e na nação ali de Abimeleque, tornando as mulheres férteis. As mulheres agora podiam, se engravidavam, e nós podemos até conjecturar, né? Engravidavam igual as mulheres de israelitas, né? As mulheres israelitas, dizem as escrituras que era tanta a conceição, né? Concebia filhos em grande quantidade que as parteiras elas não conseguiam nem dar conta, né, de fazer os partos, porque era muito. Quando ela estava tentando fazer o parto de uma israelita, já tinha outra já produzindo já gêmeos, trigêmeos, e assim ia. Como a Bíblia fala, que se tornou grande, né, a nação de Israel no Egito. Essa passagem. Abraão prosperou muito naquela região. Tempos depois, prosperou muito. Depois desse fato, desse acontecimento, Abraão prosperou muito naquela região. Tempo depois, houve um desentendimento entre os servos de Abimeleque e a família do patriarca por causa de um poço. Mas tudo foi resolvido e Abraão e Abimeleque fizeram uma aliança. Gênesis capítulo 21, versículo 22 ao 32.
Essa passagem, eu poderia até dar um testemunho dessa passagem aqui da briga de quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos. Mas eu vou deixar essa passagem para um outro momento, esse testemunho para um outro momento. Porque eu não vou falar agora essa mensagem, porque essa mensagem, esse testemunho, eu tenho que apresentá-la e falar diante da nossa liderança da nossa liderança da CONAMAD, liderança das convenções das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Esse testemunho eu tenho que falar para o bispo o bispo primaz doutor Manuel Ferreira. Essa mensagem aqui, sobre esse texto, eu tenho que falar diretamente para ele. É para ele que eu tenho que falar. Para ele que eu tenho que falar. Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu tinha 17 anos, ele trouxe, quando começou o Ministério de Madureira a ser criado, eu estava lá. Eu sou um fundador do Ministério de Madureira, da Convenção CONAMAD. Existia a Assembleia de Deus de Madureira, mas a convenção, nós estávamos lá. O canal Potente de 10 estavam lá sendo representado por essa pessoa que vos fala. Estava lá. Então essa mensagem e ele trouxe, o bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, trouxe essa mensagem. E essa mensagem, ela atingiu, ela penetrou no meu coração com tanto poder, que eu vou dizer uma coisa. Aconteceu o sobrenatural neste dia lá na convenção. Na convenção, foi início mesmo, quando começou a convenção, foi criada a convenção, foi fundamentada, foi lançados os alicerces para a construção do muro do Ministério de Madureira, na CONAMAD. Nós estávamos lá. Então, nós podemos dizer, o canal Potência de 10, o Espírito Santo e o canal Potência de 10, esteve presente neste dia. Então, nós queríamos falar sobre esse testemunho, mas eu primeiro tenho que falar com ele. É com ele que eu tenho que falar. Pessoalmente, já enviamos cartas, já enviamos mensagens, e ele sabe que é para ele. Não é nada de repreensão, não. É um testemunho para ele saber e ficar ciente do que Deus ainda há de fazer com o Ministério de Madureira. A grandiosidade. Se o nível está aqui acima, se está acima das nossas cabeças, vai ultrapassar os limites da nossa atmosfera. É isso daí que nós estamos falando. É desse nível que nós estamos conversando. É desse nível que nós estamos falando aqui. Isso por quê? Porque nós falamos aqui num vídeo anterior que Deus precisa de nós. Deus tem um plano na vida de cada um. E o plano que Deus tem nas nossas vidas é transmitir, receber a mensagem do alto e orar. E transmitir. Profetizar. Essa é a nossa... É o nosso ministério. É o nosso ministério. E como nós já falamos aqui, vamos repetir, não seremos desobedientes à visão celestial. Não seremos desobedientes à visão celestial. E tem mais. Tem esse mistério também de conceber filhos. Conceber filhos.
É um mistério que Deus tem com nós, conosco, com o canal Potência de 10. Convide, na sua igreja tem alguém? Tem algum casal que não tem condições de ter filhos? Nos convide, porque aqui nós estamos falando com convicção. Porque aqui nós estamos falando com garantia, substância. Aqui nós estamos falando com a certeza do milagre. Porque Deus nos chamou para isso. Se você conhece alguém, tenha aí, se você conhece pessoas que não podem ter filhos, que não podem conceder filhos, nos convide. Nós vamos orar e Deus vai realizar o milagre. Deus vai realizar o milagre. Deus nos chamou para isso. Tanto porque Deus nos chamou para isso, porque nós enviamos uma mensagem pro filho do bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, mandamos uma mensagem falando sobre isso mesmo, sobre filho. Sobre filhos. Você pode enviar, se você estiver ouvindo, se você conhece, se tem intimidade com ele, pode falar com ele, com o bispo Abner Ferreira. Nós falamos isso, nós enviamos uma mensagem para ele. Nós enviamos. E por conseguinte, né, por conseguinte, ele sabe o motivo porque ainda não tem filhos. Ele sabe o motivo. Nós enviamos também a mensagem. Por que ele não tem? Porque ele não nos recebeu no dia que nós fomos levar a mensagem para ele. Porque ele ouviu vozes que não eram de Deus, em detrimento da voz que Deus tinha para aquele dia para ele, para realizar o milagre na vida dele. Como Deus fez com Abraão, quando enviou os 3 anjos. Quando Deus enviou os 3 anjos lá para os 3 mendigos, né, que estavam representando os anjos de Deus, que trouxe a mensagem que Sara teria um filho e ele teria um filho. Só que Abraão agiu diferente, né? Abraão foi e recebeu, preparou, presenteou, fez um almoço, né? Fez o lanche, recebeu, não ouviu voz estranha não. Então, se você tem contato com ele, pode falar isso. Aqui é o canal Potência de 10. Aqui é o canal Potência de 10 falando na autoridade do Espírito Santo. Nós estamos falando na autoridade do Espírito Santo. Chega de mimimi, né? Chega, como diz o pessoal, chega de mimimi. Nós estamos falando na autoridade do Espírito Santo. Então ele deixou a esposa, se você conhece a esposa dele também, do bispo Abner Ferreira, pode falar para ela. Se o desejo dela era ter um filho, ainda está de pé. Ele tem que se arrepender, nos chamar e nós iremos aí. Aí sim, aí ele vai receber a bênção. Porque Abraão teve filho com 100 anos. Sara tinha 90 anos. Se você não crê em milagre, mesmo, por isso que nós falamos, o canal Potência de 10 é o canal do milagre. É o canal que realiza milagre. Pode falar com ele, não tem, muita gente tem medo de falar com ele, mas nós não. Nós temos compromisso com o Espírito Santo, com Deus. Fomos chamados para o ministério de profeta. Deus nos envia mensagem, nos dá em visões, nos dá em sonho, fala conosco através dos dons espirituais e nós vamos transmitir. Se vai receber ou não, aí não é comigo. Eu sou apenas um instrumento, um simples instrumento de Deus de transmitir a mensagem. Eu faço o meu papel, vou lá e transmito. E não fico batendo constantemente forçando a pessoa a aceitar, não. Se a pessoa aceita, se ela sentir que é de Deus, né? Se ela vê que é de Deus, recebe e
espero o cumprimento da palavra. Eu faço o meu papel, que é transmitir a mensagem. Então, pô, pelo fato. Se você vai até ele, vai lá, vai até ele e fala. Pode falar. Não tenha medo não, pode falar. E mostra o vídeo também, esse vídeo sobre Abimeleque. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus parentes. Que Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe aqueles que estão ao seu lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, o que tem a chave da vida, da existência e do milagre. A chave do milagre. Esse, o Senhor Jesus Cristo. Na unção do Espírito Santo. Na unção do Espírito Santo. Porque aqui é o canal Potência de 10. É o canal que é dirigido, que tem como a direção o Espírito Santo. O diretor executivo, o CEO, é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém.